Aleluia, glória a Deus. Que bom, Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Bom, queridos, nós estamos chegando ao final de uma jornada sobre realinhar os nossos pensamentos. Nós falamos várias reuniões sobre como realinhar os nossos pensamentos. Nosso tema para o ano de 2021 é realinhe. E nós queremos que Deus quer realinhar várias áreas da nossa vida. E nós falamos primeiramente do pensamento, porque o pensamento é onde as coisas acontecem, é ali que nós decidimos, né? Que caminho tomar, é ali que vai gerar em nós atitudes. E dependendo do pensamento, a atitude pode ser negativa, pode ser positiva. E Deus nos falou várias coisas durante esse período. Eu quero fazer uma ponte com a palavra que o pastor Davi pregou aqui a semana passada. Ele falou sobre gatilhos que podem acionar, né, um ciclo na nossa vida, né? Ou ele vai ser virtuoso, ele vai ser vicioso, ele vai ser pernicioso. Então nós queremos que Deus nos coloque num círculo virtuoso, né, onde coisas possam acontecer. Mas dependendo do nosso pensamento, nós vemos que o gatilho pode ser o medo que vai nos jogar para a derrota, e o outro gatilho é o amor, que pode nos levar para fazer coisas positivas e enxergar coisas de maneira completa. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Então o antídoto para o medo é o amor. Precisamos experimentar o amor de Deus, confiar que Deus nos ama e que Ele vai completar a sua obra na nossa vida. Então, para quebrar esse ciclo de derrota, esse ciclo vicioso, nós precisamos impedir que o medo tome conta das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E eu quero parar um pouco e fazer uma conclusão. Então hoje o meu tema é realinhe seus pensamentos, conclusão. Então nós estamos concluindo nessa noite. Não quer dizer que nós vamos falar tudo, não quer dizer que nós esgotamos o assunto, não é isso, porque nós estamos falando da palavra de Deus, e a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. Então nós vamos experimentar cada vez mais revelação e entendimento sobre essas coisas. À medida que você ouvir essa mensagem, ouvir as outras mensagens, você também vai ser renovado, e outras ideias, outros pensamentos vão surgir no seu coração. Então eu quero falar 3 coisas hoje que nós devemos fazer para realinhar os nossos pensamentos. E a primeira coisa que eu quero fazer é dizer a você: proteja sua mente. Nós precisamos aprender a proteger a nossa mente. O campo de batalha é a nossa mente. É lá na nossa mente que nós vamos vencer ou nós vamos perder a batalha. Precisamos disciplinar a nossa mente para que ela possa ter pensamentos que são alinhados com a palavra de Deus, alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida. Não devemos deixar a nossa mente devagar, mas orientá-la a pensar as coisas que Deus pensa, a pensar de acordo com a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês, o versículo está em Efésios capítulo 6, no versículo 17, Paulo fala dessa maneira: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que, para proteger a sua mente, proteger a minha mente, nós precisamos vestir o capacete da salvação. Mas por que vestir o capacete da salvação? Colocar uma proteção na nossa mente, uma proteção na nossa cabeça. Eu acho que não é somente para proteger de ataques externos, mas também para limitar a nossa mente, limitar os nossos pensamentos, para dar um caminho, para dar uma direção para eles, já que eles ficam divagando para um lado, para o outro e viajando, mas estarmos focados naquilo. Então o capacete vai trazer foco para nós, para que possamos pensar aquilo que está no coração, aquilo que está na mente de Deus. Aí quando a gente fala de
colocar o capacete da salvação. O que será que é o capacete da salvação? Bom, será que o capacete da salvação é a salvação? É a salvação que o crente recebeu? É a salvação que nós recebemos? Será que é isso? O que será que é colocar esse capacete da salvação? Paulo está usando uma metáfora aqui, né, da roupa do soldado romano, do seu uniforme para a guerra, para a batalha, da armadura de Deus, como fala em Efésios 6. Mas o que será que é o capacete da salvação? A Bíblia fala que se nós crermos no nosso coração, se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, então nós seremos salvos. Será que é só isso? Olha que interessante. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 8, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 8, diz o seguinte: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha que interessante, o apóstolo Paulo aqui, ele estende um pouco mais o conceito. Parece que o capacete da salvação é a esperança da salvação. Então nós precisamos encher a nossa mente com essa esperança. Ele fala, esperança da salvação. É lógico, nós sabemos que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e como Salvador, quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, nós somos salvos, a Bíblia diz isso. Mas aqui ele fala de uma esperança de salvação, que é aquela salvação que vai se concluir no último dia, a salvação completa e geral do corpo, da alma e do espírito. Então ele fala que nós precisamos encher a mente com essa esperança de um Deus que cumpre aquilo que Ele prometeu, de um Deus que começa uma obra e termina. Então Deus não vai deixar uma obra inacabada. Aquele que em nós, aquele que em mim, aquele que em você começou a boa obra, Ele há de completá-la até o último dia. Esta é a esperança que tem que encher a nossa mente, encher os nossos pensamentos, nortear, martelar, imprimir dentro da nossa mente a esperança de que Deus cumprirá a sua palavra. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, Paulo também fala o seguinte, depois dele falar, todo mundo conhece, 1 Coríntios 13 fala do amor, da importância do amor. Artistas já pintaram sobre esse tema, cantores já cantaram sobre esse tema e versículo, poetas já escreveram sonetos e poesias sobre esse versículo, mas ele chega concluindo e dizendo o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 13, ele fala o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. Então ele fala que tudo vai passar, tudo, mas permanece a fé, a esperança e o amor. Olha que coisa interessante. Nós precisamos entender que para colocar o capacete da salvação, nós precisamos entender, para vestir o capacete da salvação, precisamos de esperança. É a esperança que nós vestimos, é a esperança que nós colocamos o capacete da salvação, que vai proteger o nosso pensamento. Pensa bem, eu li com vocês em Efésios 6,17, tomai também o capacete da salvação, essa é a esperança. Agora eu fico pensando o seguinte, e eu achei bem interessante, o que é a esperança, não é isso? E eu tenho uma definição de um grande pregador do século XX, o Derek Prince, e ele diz uma coisa, eu quero ler para vocês o que ele fala sobre isso. Ele fala o seguinte: esperança na Bíblia não são pensamentos otimistas, não são devaneios nem caprichos da imaginação. Esperança na Bíblia significa, anote aí, escreva aí. Esperança na Bíblia significa uma constante, serena e confiante
expectativa do bem. Quando a Bíblia fala de esperança, não é um sentimento. Eu acordei bem, o sol está brilhando, o dinheiro está lá na conta, o emprego está lá, o carro está lá, a família está bem. Estou cheio de esperança. Essa esperança não é a que a Bíblia diz. A que a Bíblia diz, a esperança que a Bíblia diz não tem nada a ver com a circunstância. É uma constante, serena e confiante expectativa do bem. O que é isso? É aquela certeza, aconteça o que acontecer, eu sei que Deus me ama e Ele quer me fazer o bem. Eu sei que Deus me ama e no final Ele vai me fazer o bem. É aquela certeza que você tem, que no final da vida, no final do percurso, no final da jornada, depois da luta, depois da prova, no final da nossa história, na hora que subirem os créditos, os nomes do filme da nossa vida, mas antes de subir tudo isso vai estar escrito final feliz. Esta é a esperança que nós temos, constante, serena e confiante expectativa do bem. Esperança não é uma fantasia, não é só um pensamento positivo, porque ela tem um fundamento, e o fundamento da esperança é a fé. Nós colocamos aqui, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Então, nós podemos amar as pessoas, e devemos amar, fazer o bem às pessoas, e devemos fazer o bem, mas se nós não aprendemos a cultivar a fé e a esperança, nós não poderemos exercitar o amor na medida que Deus planejou para cada um de nós. Em Hebreus 11, 1, fala o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então olha que interessante, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Olha, fé, coisas que se esperam. Fé e esperança. Fé e esperança andam juntas, lado a lado. Quando para os cristãos, a fé dá base e fundamento para a esperança. Por isso, essa nossa esperança, ela não nos decepciona, porque não está fundada em circunstâncias, em pessoas e coisas, está fundada na própria palavra de Deus, no próprio caráter de Deus. Eu amo a tradução da Bíblia de Jerusalém, que fala o seguinte: a fé é uma posse antecipada do que se espera, é um meio de demonstrar a realidade que se não vê. Então nós precisamos experimentar essa esperança, esse capacete da salvação. Quando nós colocamos sobre a nossa cabeça, é o capacete da esperança da salvação. Então, gente, há dois tipos de esperança. Uma que não se baseia numa fé válida. Uma que provavelmente será desapontada, porque essa esperança está baseada em contatos, em pessoas, em amigos, em pastores, em homens ou mulheres de Deus. Essa esperança provavelmente ela vai ser desapontada, porque ela está fundamentada em pessoas. Mas existe uma outra esperança que está baseada, fundamentada na fé. É a esperança cristã, que é garantida pela palavra de Deus, que é garantida pela fé na palavra e nas promessas e no caráter de Deus, de um Deus imutável, que não mente, que não pode mentir, de um Deus que não volta atrás, de um Deus verdadeiro, que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Agora minha pergunta para você, a pergunta para mim, o que é? Em qual esperança você está baseado? A nossa esperança precisa estar baseada na palavra de Deus. A nossa esperança precisa estar baseada no caráter de Deus. A fé gera e é o fundamento para essa esperança. Então, dentro do proteger a sua mente, então a primeira coisa eu falei, você precisa proteger a sua mente, proteger os seus pensamentos, e com a esperança. Eu gosto disso, porque a definição do Derek Prince é bíblica, né? A esperança é uma constante e serena e confiante. Gente, constante, ela sempre vai estar junto. Serena, ela não está baseada
na emoção. E confiante, ela é cheia de fé. Do quê? Numa expectativa do bem. Eu lembro que uma época da minha vida, nós estávamos passando muitas dificuldades, muita luta. E eu e a Débora, nós orávamos em muita luta. E eu lembro que um dia eu acordei um dia de madrugada, e eu acordei, eu estava orando, assim, orando, dormindo. E eu acordei e eu estava dizendo o seguinte: Deus me ama e Deus quer me fazer o bem. Então a minha esperança não tinha nada a ver com as circunstâncias. A minha esperança tinha tudo a ver com Deus, com a sua palavra, com a sua promessa e com a sua fidelidade. Nós precisamos entender que Deus quer restaurar essa fé e essa esperança, e essa expectativa do bem. Gente, eu lamento pessoas que não têm expectativa nenhuma do bem. Tem gente que está programada para ter uma expectativa negativa. E o que eu estou falando com você não tem nada a ver com pensamento positivo. Tem a ver com uma vida que está fundamentada na palavra, no caráter de Deus, que tem fé, a fé que é do tipo da de Deus, a fé que faz as coisas acontecerem. Nós precisamos ser homens e mulheres que têm essa esperança e essa expectativa do bem. Só que é um treinamento. Há pessoas que não conseguem, elas estão treinadas, mas nós precisamos reprogramar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Precisamos reprogramar as nossas ideias com essa fé e essa segurança. E não é só isso. Eu quero dizer que não só proteger a nossa mente com o capacete da salvação, nós precisamos guardar bem o nosso coração. Nós falamos sobre isso todas essas reuniões, guardar bem o nosso coração. Então, lembre-se de alimentar bem o seu coração, escolha a melhor semente, porque o seu coração é uma terra fértil, tudo que você plantar lá, você vai colher. Em Provérbios 24, 32, Provérbios capítulo 24, versículo 32, fala o seguinte: o que eu tenho visto, o guardarei no coração, e vendo-o, recebi instrução. Então, como é que nós precisamos alimentar o nosso coração? Alimentar o nosso coração com aquilo que nós enxergamos. Precisamos enxergar o que é certo, enxergar o que é correto. Precisamos buscar aquilo que é verdadeiro. E Provérbios 4, no versículo 23, também fala o seguinte, e é bem conhecido de nós todos, né? Fala o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, as fontes da vida estão ali. Então, nós precisamos fazer o quê? Guardar o coração para não contaminar essa fonte, para não tornar essa fonte morta, mas para que haja vida, para que haja água, para que haja saúde. Guardar o nosso coração. Mas como é que a gente faz isso? Em Salmo 119, versículo 112. Salmo 119, versículo 112, diz o seguinte: inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Então, gente, não é só a gente proteger a nossa mente com a esperança, com uma constante, serena e confiante expectativa do bem. Não é só isso, mas é também guardar o nosso coração, escolher o que nós vamos colocar dentro do nosso coração. E o salmista fala o seguinte, que ele inclinou o coração para os estatutos, para a palavra de Deus. Nós precisamos fornecer para o nosso coração material, para que nós possamos ter saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional e saúde no próprio corpo. A palavra de Deus nos garante essa saúde. Em Provérbios, o rei Salomão falou o seguinte: o que eu tenho visto, eu guardei no coração. Então precisamos guardar no coração aquilo que é positivo. Em Provérbios 4, 21, também Salomão fala o seguinte: não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no íntimo do seu coração. Nós precisamos aprender a fazer isso. E em Lucas 2, 19, Lucas capítulo 2, 19 diz o seguinte: mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Quando Deus falou com Maria, e o anjo trouxe a palavra de Deus para ela, o que ela fez com essa palavra? Guardou no seu coração. Precisamos guardar no nosso coração essa palavra. Precisamos proteger a nossa mente com pensamentos de expectativa do bem, de esperança daquilo que Deus vai fazer, que Ele vai cumprir. Gente, nessa jornada, você é seu maior aliado. Nós precisamos
olhar isso, ver isso, experimentar isso. Então, guarde o seu coração. Se você descobrir situações gatilho, né, que vão te jogar dentro de um círculo vicioso, então você precisa fugir dessas situações gatilho. Olhar e decidir fazer uma opção para o melhor. Então, concluindo sobre realinhar os pensamentos, eu falei, primeiro proteja a sua mente, e como é que você protege a sua mente? Pondo o capacete da salvação e guardando o seu coração, amém? Que Deus nos ajude a proteger a nossa mente, Deus nos ajude a guardar o nosso coração. E aí eu quero falar o ponto 2, que é mantenha-se ocupado, amém? Se o ditado que diz, cabeça vazia, né, oficina do diabo, então você precisa manter a sua mente ocupada, não deixa a sua mente divagando, pensando bobeira, não, mantenha-se ocupado. Nós precisamos aprender a nos ocupar. Mas pastor, como é que nós vamos nos ocupar? Gente, leia um bom livro. Mas eu não tenho nenhum livro, então releia um livro que foi bom para você, ouça uma música boa, converse com pessoas inteligentes que vão te acrescentar, cerque de tudo que pode te facilitar o crescimento, cerque-se de coisas que vão facilitar o seu crescimento. Uma coisa que eu acho que nós precisamos aprender a fazer é quebrar o ciclo da preguiça. Nós somos muito preguiçosos, o cérebro é preguiçoso, ele quer o caminho mais fácil, o corpo é preguiçoso, ele quer o caminho mais fácil, mas nós precisamos quebrar o ciclo da preguiça, quebrar essa letargia. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, é muito triste, nós vemos pessoas perdendo familiares, entes queridos, nós perdemos pessoas que nós amávamos e amamos ainda, porque cremos que se a pessoa está no Senhor, ela não morreu, ela está diante de Deus. Então, mas nós precisamos entender o seguinte, que aproveitar esse tempo e não sermos moldados com espírito de derrota, de tristeza, de morte e de preguiça. Devemos lutar contra isso. O que diz Provérbios capítulo 13? Provérbios capítulo 13, no versículo 4, né, fala sobre o preguiçoso. Provérbios 13, versículo 4, fala o seguinte: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Então nós precisamos entender que depende de nós. Nós precisamos entender que não depende dos outros, das circunstâncias. Não é só desejar, é trabalhar para que aquilo aconteça. Devemos nos ocupar com isso. Às vezes nós queremos crescer profissionalmente, nós queremos nos aperfeiçoar, nós queremos avançar, mas não é só querer, precisamos quebrar essa preguiça e pagar o preço para isso. Em Provérbios capítulo 15, no versículo 19, Provérbios capítulo 15, no versículo 19, eu quero ler na linguagem de hoje, fala o seguinte: o preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas a pessoa correta, a vida não é tão difícil. Então fala, o preguiçoso encontra dificuldades por toda a parte. Quer dizer o seguinte, se nós formos procurar dificuldade, nós vamos achar. Se nós formos procurar coisa ruim, nós vamos achar. Se nós formos procurar impedimentos, nós vamos achar. Fala que o preguiçoso encontra dificuldade em toda a parte. Gente, precisamos quebrar o ciclo da preguiça. Nós temos que nos manter ocupados. Mente vazia é oficina do diabo. Nós precisamos aprender a ocupar a nossa mente. A Bíblia também diz que um abismo chama outro abismo. Então toda vez que a gente solta a mente, o pensamento, a gente não se mantém ocupado, cada vez mais nós vamos enfrentar dificuldades. E as dificuldades, às vezes que nem existiam, só existiam na nossa cabeça, elas passam a ser parte do nosso dia e da nossa vida, do nosso dia a dia. Então fala comigo, você que está em casa: proteger a minha mente, manter-me ocupado. É interessante, Jesus não chamou os desocupados, todo mundo que Ele chamou estava fazendo alguma coisa. Então nós precisamos hoje estarmos ocupados com as coisas de Deus, com o reino de Deus. Precisamos avançar.
E por último, o último ponto que eu quero deixar nessa noite, interrompa o ciclo da lamentação. Gente, a vida, nós acabamos de ler em Provérbio, né? A vida não é fácil. Ele falou, para o justo ela não é tão difícil, ela é um pouco difícil, mas ela não é tão difícil, não é impossível. Então, coisas difíceis, coisas complicadas vão acontecer na nossa vida, vão acontecer conosco. Nós precisamos interromper o ciclo da lamentação. Mas você fala para mim, pastor, o que é esse ciclo da lamentação? Gente, eu quero dizer uma coisa, aquela pessoa que só reclama, não vê nada bom, nada tá bom, tudo é difícil, tudo é uma imensa dificuldade. Preciso aprender a romper, dar um basta nesse ciclo. Olha que interessante. A primeira coisa que eu quero te dizer, não fique remoendo, não fique lamentando. Quando a coisa deu errado, quantos de você que está em casa e nós estamos aqui e eu, quantas coisas deram errado comigo e com você? Muitas coisas. Outro segredinho, quantas coisas vão dar errado com você na vida? Muitas outras coisas. É só a vida acontecendo. São coisas que vão acontecendo, difíceis muitas vezes, mas a primeira coisa que você não pode fazer é dizer, por que eu? Porque eu? É o sinal, não é porque você, né? Essa não é a pergunta que a gente deve fazer. Quando você faz, por que eu? Ai meu Deus, coitadinho de mim, mas por que eu? Então você está dando força para esse ciclo de lamentação comentar. Uma situação difícil, ela pode ser usada para muitas coisas, ou para te derrotar, ou para te jogar no chão, ou para te fazer lamentar, para virar um coitado, para te deprimir, mas ela pode servir como aprendizado, um trampolim para degraus mais altos. Você pode falar, meu Deus, o que eu fiz de errado? Eu fiz isso. Quais foram as situações gatilho que detonaram isso? Foram tais e tais e tais. Qual atitude eu tomei que eu não deveria ter tomado? Ou qual atitude que eu tomei que foi boa, eu deveria ter focado naquela? Então, situações difíceis e momentos difíceis, eles devem ser usados como situações de trampolim. Nós vemos isso na Bíblia, nós experimentamos isso, não é verdade? O pastor Davi falou sobre José na prisão, quanta coisa boa aconteceu com José. Quem pode me dizer? Pouca coisa boa. Quase tudo que aconteceu com ele foi ruim. Quase tudo. Odiado pelos irmãos, jogado pelado dentro de um buraco, vendido como escravo para uma caravana. Depois, essa caravana vende ele como escravo para um egípcio. A mulher dá em cima dele, ele foge e ele é preso. Fica lá na masmorra. Faz amizade lá e o cara promete mundos e fundos para ele, que quando eu sair daqui eu vou lembrar de você. O cara esqueceu dele. Logo depois que tem um episódio, e o cara se lembra dele, e ele é colocado diante do rei. Mas quantos anos passaram? Ele era um jovem, ele era uma criança, ele era um adolescente, ele virou um jovem, e agora já é um homem maduro a vida inteira. Irmão, o cara só tomou pancada. Mas Deus não estava só maltratando, né? Que você pode pensar. Não, Deus estava preparando José para algo excepcional e para algo muito poderoso. Ele se tornou o segundo homem da maior nação e potência do mundo e a época em que ele vivia. Mas a sua mente estava orientada, eu acredito que é isso, ele tinha essa esperança, dessa expectativa do bem, isso o manteve saudável, isso manteve a sua sanidade. Mas se ele fosse reclamar, como é que teria acontecido? Nós vemos isso com José, nós vemos isso com o apóstolo Paulo, que sofreu, mas Deus o estava preparando e o abençoando e protegendo. E nós vemos isso com Jesus, em Filipenses 4, no capítulo 4, versículo 11 de Jesus, fala um pouco sobre Jesus, e Paulo fala o seguinte, ainda que era, não digo isto como necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo fala isso, ele aprendeu a contentar-se com o que tinha, aprendeu a ter muita coisa e aprendeu a não ter nada, aprendeu a viver isso.
E Hebreus fala sobre Jesus. Hebreus capítulo 5, no versículo 8, fala assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que padeceu. Hebreus 5, 8. Então, gente, toda situação difícil, toda dificuldade, nós podemos aprender com ela, nós podemos usar isso como trampolim. Jesus aprendeu, Paulo aprendeu, José aprendeu, mas nós precisamos ter a nossa mente sã e então interromper o ciclo da lamentação. Na hora que você for pensar, coitadinho de mim, fala, coitadinho de mim não, eu sou filho de Deus, Deus está no controle, Deus me ama, Deus quer me fazer o bem, e eu vou experimentar o bem do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Nós precisamos pensar nisso, falar sobre isso. Como é que a gente interrompe isso? Deixar de remoer, deixar de lamentar. Mas nós precisamos também, gente, cultivar a positividade. Nós precisamos cultivar a positividade. Eu já brinquei aqui, é verdade, o que acontece quando a gente cai no chão? Pode ficar chorando, se debatendo, ou pode se levantar. O que acontece quando a gente erra o caminho? O que acontece quando a gente põe lá o GPS e erra o caminho? Geralmente ele coloca para nós, recalculando, nos põe no caminho de volta. Então, nós precisamos cultivar, ter um coração que cultive a positividade, orientado à positividade. Quando os pensamentos saírem do foco, você fala recalculando, trazer os pensamentos novamente ao foco. Em Isaías 55, no capítulo 8, fala o seguinte: Isaías 55, do capítulo 8, fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Oh, glória a Deus, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E o jeito que Deus faz as coisas não é o jeito que nós gostaríamos que as coisas fossem feitas. Então o que nós temos que fazer é ter os pensamentos de Deus, para que possamos entender os caminhos de Deus. Então, mas enquanto nós tivermos um coração que só lamenta, que só reclama, que é negativo, que é derrotado, que vive debaixo do medo do julgamento, do medo do castigo, do medo da derrota, do medo da morte, nós nunca vamos experimentar os pensamentos de Deus. Nós queremos ter os pensamentos de Deus. Então, vamos colocar o capacete da salvação, exercitar essa esperança do bem, daquilo que Deus quer nos fazer. Nós vamos experimentar isso, vamos guardar o nosso coração, nós vamos manter nossa mente ocupada, vamos nos manter em movimento e vamos quebrar o ciclo dessa lamentação. Não é fácil, mas nós precisamos fazer isso. E o Salmo 51, versículo 17, fala o seguinte: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Gente, coração quebrantado e contrito é um coração rendido a Deus. Agora, um coração ingrato, um coração que só lamenta, não é o coração que Deus espera de mim e de você. E 1 Tessalonicenses 5,18, 1 Tessalonicenses 5,18 diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Darmos graças em todas as circunstâncias. Então, sejam elas boas, sejam elas ruins, nós precisamos dar graças a Deus. Por quê? Porque nós sempre teremos essa expectativa de que Deus quer nos fazer o bem. Eu acho que mais do que obedecer, quando fala dar graça, porque isso aqui é um mandamento, mais do que obedecer, isso aqui é um estilo de vida. Quando nós adotamos isso, é um estilo de vida de gratidão. Nós precisamos ter isso. E aí eu quero ler um versículo só para a gente acabar. E antes de ler, é o Filipenses 4:8. Esse é o versículo, um dos preferidos da pastora Débora, que ela sabe de cor, que fala o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Isto ocupe o vosso pensamento. Então, resume tudo isso. O que nós falamos para nós realinharmos nosso pensamento. E eu quero só deixar uma dica para cada um de nós e para mim e para você. Viva um dia de cada vez. Não queira viver um ano inteiro em uma semana. Não queira viver um mês inteiro num dia só. Um dia de cada vez. Vamos realinhar o nosso pensamento. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Sua bondade e misericórdia. Somos gratos a Ti porque o Senhor quer trabalhar conosco e colocar dentro do nosso coração, cada vez mais, essa certeza que o Senhor quer nos fazer o bem. Pai, que essa seja a tônica, que seja o start, que seja o catalisador de todos os nossos pensamentos, que o Senhor nos ama e quer nos fazer o bem. Nós revestimos nossa mente com o capacete da salvação. Nós revestimos nossa mente com a esperança de que o Senhor quer nos fazer o bem. Pai, nós não usamos uma esperança que está baseada em pessoas, em fatos do mundo, mas nossa esperança está baseada na fé, que é o fundamento para isso, Senhor. E obrigado porque o nosso coração se enche de amor. Por isso nós temos um coração cheio de gratidão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Que bom, terminamos essa jornada. Nós também estamos terminando um momento de oração pelo Brasil. Foram 14 dias de oração. Vou pedir para os irmãos se posicionarem aqui. E o Brasil inteiro está orando, as igrejas estão clamando. E nós queremos declarar o favor de Deus sobre a nação, declarar aquilo que Deus tem dito para o Brasil. Então nós oramos, nós jejuamos, os alvos foram colocados e eu quero orar, já começando com segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que fala o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se o meu povo, você e eu, nós somos povo de Deus. Então, o poder de transformar essa nação está nas nossas mãos. Ele fala, se o meu povo humilhar, orar, buscar, tudo isso nós fizemos esses dias. Nos humilhamos diante de Deus, nós oramos, nós buscamos a Deus. E diz o seguinte: se converter dos seus maus caminhos, mudar as suas atitudes. Então foram 14 dias de oração, mas que nós também possamos mudar a nossa atitude, nos converter, mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas ações, para que Deus possa ouvir a nossa oração. Pai, obrigado pelo Brasil, obrigado pelos milhões de brasileiros que oraram a favor do Brasil. Nós queremos encerrar nessa noite esse período de oração e de jejum. Nós queremos declarar seu favor está sobre essa nação. Nós queremos declarar o final dessa pandemia pela fé, profetizar a derrota desse vírus, profetizar a vida, Pai, declarar em nome de Jesus, vírus, para trás, vírus, nós te amaldiçoamos e nós dizemos, você está acabado, aniquilado em nome do Senhor Jesus. Haja saúde sobre essa nação, toda a vida de Deus alcance essa nação. Queremos orar pelo nosso presidente, Pai, que ele seja abençoado, protegido por Ti, dá sabedoria para tomar decisões certas. Oramos, ó Pai, pela economia, Pai, dá sabedoria para que haja uma recuperação da economia, Senhor. Pai, tem misericórdia dessa nação, tem misericórdia, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, declaramos que haja segurança, Pai, em nome, que a criminalidade caia, desça, haja conversão, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e que seu avivamento alcance a igreja no Brasil, haja milhões de conversão,
e levante o seu povo para dar testemunho para a glória do teu santo nome. Amém. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Então vamos declarar junto comigo. Senhor, abençoa-nos muito. Alargue as fronteiras do nosso território. Estende sobre nós sua mão. Livra-nos de todo o mal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Levante sobre nós o seu rosto. Faça resplandecer sobre nós a luz da sua face. Que o Senhor nos dê a sua paz. Com essas palavras, nós tomamos a bênção de Deus sobre nossa vida, nossa casa, nossa família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado e, acima de tudo, nós tomamos a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil. Quero declarar sobre você a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que você tenha os pensamentos de Deus dentro do seu coração.